Olá, querido internauta, querido irmão, querido amigo que mais uma vez nos acompanha através desse vídeo. Que alegria poder chegar até onde você está, para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Quero aqui registrar o nosso muito obrigado por você curtir, compartilhar e comentar esses vídeos cujo propósito é exaltar o nome de Deus e edificar a nossa vida em meio às lutas que enfrentamos. Quero deixar também um abraço muito especial, porque a saudade é grande desse distrito ao qual Deus me deu a oportunidade de conduzir aqui em Tatuí. A cada um de vocês eu quero estender um feliz sábado, um abraço apertado, e que logo em breve possamos estar juntos estudando presencialmente a palavra de Deus. Mais uma semana acabou e o sábado chegou. Que alegria podermos sermos abençoados nesse dia tão especial. Eu acredito que vocês notaram e têm notado que nos vídeos muitas vezes a gente se utiliza de algumas frases repetidas. Queridos, a repetição é o melhor processo pedagógico de aprendizado. E é por isso que eu quero falar mais uma vez a respeito do sábado, para que isso possa ficar incutido no nosso coração, na nossa mente, a importância desse dia como memorial da criação e sinal de identificação do povo de Deus. Eu quero ler um texto que eu já fiz menção aqui algumas vezes, mas eu quero com esse texto dividir algo que Deus fez na minha vida e de minha esposa. Qual é o texto? Deuteronômio, capítulo 30. E eu quero ler com vocês o versículo 15, 16, 19 e 20, que diz assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Que promessa maravilhosa para aqueles que decidem pela vida. Nós precisamos decidir. Deus nos dá a oportunidade hoje, agora, de decidirmos pela vida, pela bênção. Mas uma coisa é fato, é verdade também. Ninguém quer decidir pela maldição, por aquilo que é maldito, por aquilo que é ruim. Mas muitas vezes escolhemos a maldição sem perceber. E é por isso que eu falei que eu gostaria de dividir com vocês essa história. Antes de nos casarmos, eu e minha esposa, Dani, nós começamos a namorar. E como todo um bom relacionamento, a base dele é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Porque é ela que nos norteia, que nos traz alegria, parâmetros. E na época, antes de eu fazer o teológico e me tornar pastor, a cidade em que nasci, eu trabalhava no ramo da beleza, eu tinha um salão de cabeleireiro. Eu e a Dani começamos a namorar, a Dani saiu do emprego dela e começou a trabalhar comigo naquele salão. Mas quem namora um dia quer o quê? Quer se casar. Nós queríamos nos casar e começamos então a pedir para que Deus nos orientasse se aquele era o momento. Em razão de quê?
todos que já se casaram sabem que um processo como esse requer finanças. E então começamos a orar a Deus por uma semana. Então um dia minha esposa, na época minha namorada, Dani, chegou e disse: meu amor, conversei com Deus e a questão é a seguinte: se eu conseguir um emprego sem ter enviado nenhum currículo para que tenhamos uma outra fonte de renda, este será o sinal de Deus para que possamos correr atrás das coisas do casamento. Eu falei, ok. Ela deu um prazo, teria que ser na semana seguinte. E, queridos, quando foi na terça-feira, recebemos um telefonema, era um cunhado. Deus se utiliza das pessoas. E esse cunhado, então, perguntou se ela teria interesse em trabalhar nesta empresa a qual ele estava empregado. E então, ela disse que sim, foi fazer a entrevista, foi contratada e voltou feliz da vida, entendendo que era a aprovação de Deus para aquele momento. Mas todo cristão, ele deve ser prudente também. E nós ficamos por 3 meses ainda aguardando para que existisse a efetivação. E sabe, queridos, ela não só foi efetivada, mas ela também mudou, foi promovida. E quando tudo isso aconteceu, nós começamos a correr atrás das coisas que dizem respeito ao casamento. Fechamos os contratos por 1 ano, para pagar todas as coisas, e o ano seguinte, então, quando tudo estivesse pago, seria o nosso casamento. Nos programamos, nos planejamos para que quando chegasse a data do casamento, não tivéssemos conta nenhuma para ser paga. Todos os contratos, foto, filmagem, buffet, floricultura, tudo assinado. Contas por 1 ano. E sabe o que é o mais interessante? Quando tudo estava assinado, simplesmente a empresa que havia contratado fechou as portas. Sabe, queridos, muitas vezes a gente pode pensar, mas será que era essa a vontade de Deus? Mas eu louvo a Deus, porque nós, como oramos e pedimos a direção de Deus, entendemos que na realidade Deus queria nos mostrar que mesmo com uma fonte só de renda, trabalhando no mesmo lugar, Ele, como Deus Todo-Poderoso, teria condições de nos manter e fazer com que estes compromissos fossem sim, todas as contas fossem pagas. E sabe, queridos, louvado seja o nome dEle, porque isso aconteceu. Nós conseguimos honrar com todos os compromissos, os 2 trabalhando naquele salão. Mas eu quero chegar no ponto. Mas isso não significou que tudo foi fácil. Não, passamos muitas lutas. Mas eu gostaria de maneira direta aqui enfatizar uma delas. Era uma sexta-feira, véspera do sábado. Na segunda-feira nós teríamos um valor razoável para pagar das despesas referentes ao casamento. Era por volta das 4 horas da tarde, horário em que costumávamos já fechar o salão para então nos prepararmos para receber o sábado. E como de costume, naquela sexta-feira, 4 da tarde, nós nos ajoelhamos. Eu fiz uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tinha feito em nossa vida, abrindo o coração e dizendo que estávamos preocupados em razão das contas que precisaríamos pagar na segunda-feira. E nessa oração eu coloquei de maneira muito clara para Deus: Senhor, o único recurso que está em nossas mãos não nos pertence, que são os dízimos e as ofertas. Fora eles, nós não temos nada. Mas o meu pedido a Deus foi que, embora não tivéssemos nada, nenhum valor para pagar as contas segunda-feira, que Deus nos desse um sábado feliz e abençoado,
que na casa de Deus nós não ficássemos pensando nestas contas, como iríamos pagar. E então, quando eu terminei a oração, nós nos levantamos, nós olhamos para a porta. A porta do salão, só quem estava dentro poderia observar quem estava fora. Quem estava fora não via quem estava dentro. E quando olhamos, ali haviam 3 mulheres. E eu fui atendê-las. E quando eu abordei, perguntei o que elas queriam, queridos, o trabalho que elas queriam fazer já era o suficiente para pagar as contas na segunda-feira. Talvez você disse agora, amém. Esse é o ponto que eu queria chegar. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que de fato é bênção, ou pode aparentar ser uma bênção, mas na realidade é uma maldição. E sabe por quê? Porque se eu escolhesse fazer os trabalhos que elas gostariam que fossem feitos, eu teria o recurso para pagar as contas? Sim, mas eu teria que transgredir as horas sabáticas em razão do tempo necessário. Percebem? Às vezes parecia ser uma bênção, mas na realidade era uma maldição. Satanás, ele é astuto, ele quer nos tentar e nós não podemos vacilar. Eu e minha namorada na época, minha esposa hoje, entendemos que aquele era um momento, sim, de explicar o porquê não poderíamos atendê-las. Ou seja, pregar o evangelho. E é isso que fizemos. É interessante que nós, depois de um outro momento, pudemos até estudar a Bíblia com uma delas. Deus é maravilhoso, queridos. Fechamos o salão, fomos para a igreja. No sábado, entregamos aquilo que pertencia a Deus, o dízimo, e demos aquilo que era a nossa gratidão, a nossa oferta. Tivemos um sábado feliz, mas no domingo, por quê? Porque nós trabalhávamos no domingo, não trabalhávamos o sábado, mas no domingo, na segunda-feira, que muitos salões fecham as portas, trabalhávamos também. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. No domingo, como de costume, abrimos o salão e oramos. Nós abríamos aos domingos até meio-dia. Naquele domingo não havia ninguém marcado na agenda. Portanto, no momento da oração, nós dissemos assim: Senhor, obrigado pelo sábado que nos concedeu, um sábado deleitoso, prazeroso. Mas nós estamos aqui agora, Pai, com as portas abertas. Amanhã temos as contas para serem pagas. Não sabemos como isso vai acontecer, mas nós queremos pedir a Tua bênção nesse dia. E quando terminamos de orar, o telefone do salão. Sabe, queridos, naquele dia nós não paramos meio-dia. Nós paramos às 18h30, 6h30 da tarde. Nem almoçamos. O mais maravilhoso, quando nós fomos fumar o caixa, Deus é tão maravilhoso conosco e Ele quer provar o seu amor para aqueles que lutam para serem fiéis a Ele, que Ele demonstra de maneira muito clara. Ao fumar o caixa, Deus não nos deu nem R$1 a mais, nem R$1 a menos, para que as contas fossem pagas na segunda-feira. Porque eu quero dividir essa história, queridos? Porque Deus nos dá a cada dia a oportunidade da decisão de vida ou de morte, da bênção ou da maldição. Ele dá os parâmetros para sermos abençoados. Eu conto esta história para que o nome de Deus seja exaltado, porque eu e minha esposa hoje, uma família pastoral, mas somos humanos, somos falhos, somos errantes, mas nós estamos lutando para escolhermos a bênção, para guardarmos os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus, para que possamos ser agraciados, para que possamos ter a vida eterna. E Deus honra aqueles que o honram. Olha que tremendo, queridos. Valeu a pena
ser fiel a Deus guardando o sábado. Valeu a pena ser fiel a Deus com os valores que tínhamos em mão, com o dinheiro que tínhamos, o dízimo e a oferta. Valeu a pena ser fiel a Deus cumprindo a missão que nos confiou, pregando o evangelho para aquelas mulheres. Vale sempre a pena ser fiel a Deus. E o meu desejo é que, se de repente há alguma coisa que precisa ser mudada na sua vida, através dessa mensagem, pelo poder de Deus, você também possa se unir a nós e lutar para cumprir as orientações de Deus, escolhendo vida, escolhendo a bênção. E eu preciso entender que bênção não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Deus quer para a minha vida. Se forem algumas limitações que me darão a vida eterna, que assim não seja. Eu gostaria de orar com você nesse momento, pedindo vida, pedindo a bênção de Deus. Feche seus olhos. Querido e bondoso Deus, ajuda-nos a entender mais uma vez a importância da fidelidade ao Senhor, a importância do sábado em nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia de vida, a optarmos pela vida, a decidirmos pela bênção. Muitas vezes, Pai, sem nos aperceber, escolhemos aquilo que é maldito, que é contrário à Tua vontade, e por consequência, receberemos coisas que serão ruins à nossa vida. Mas se nós estamos hoje conectados, se estamos nesse momento orando, falando com o Senhor, é porque o Senhor está nos dando a oportunidade da bênção. Perdoe, portanto, os nossos pecados. Apague as nossas transgressões, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, que você tenha um sábado feliz e até no domingo à noite com a nossa série Eventos Finais.